claro, com certeza. Só para a gente ir dialogando e ter isso gravado. Então, vamos retomar então o que a gente estava falando lá no começo, isso. Desde as sociedades tribais. Isso, porque o descobrimento do Brasil aconteceu em 1500 com a chegada do Pedro Álvares Cabral aqui, né? Sim. O Brasil antes, ali os índios que moravam aqui, os nativos, eles não tinham conceito de trabalho. Nós podemos falar que eles não trabalhavam, porque o que eles faziam para eles não era trabalho. Porque o trabalho é mais visto como algo que você faz para ganhar dinheiro para ter seu sustento, né? E os índios, tudo bem que ele podia caçar, pescar, cultivar ali alguma coisa, coletar planta, coletar alguma coisa para eles comer na floresta. Eles tinham os ritos, os mitos deles, mas tudo isso era algo para eles sobreviver, não era algo Fazia parte do cotidiano. Fazia parte do cotidiano, não era um trabalho em si para eles ganharem alguma coisa para ter seu sustento. Exato. Então, o trabalho no Brasil começou como? Começou com o trabalho escravo. Que jeito que começou? Os colonizadores chegaram aqui, começaram a pegar os cativos, os nativos para trabalhar, trouxeram escravos da África, é considerado um trabalho, mas era uma escravidão, né? Essas pessoas não tinham direito a cidadania. Existia relação de trabalho, na verdade, era uma exploração da mão de obra. Uma exploração de mão de obra, e era um trabalho tão sem condições humanas, sem dignidade humana, que muitos preferiam lutar até a morte ou se matarem para não ter essa vida, porque não havia vida. Só que um detalhe importante também que a gente não pode esquecer é que, embora nas sociedades Brasil ainda vivesse assim, antes do descobrimento, ali 1400 e pouco, uma sociedade feudal onde não existia trabalho, por exemplo, na Europa, o conceito de trabalho ele já existia e era um conceito que passava pelo crivo da Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica dizia o que era o trabalho para a sociedade, basicamente. E esse conceito de trabalho era aquele conceito de que o trabalho era aquela coisa que você tinha que fazer a mínima possível para sobreviver. Né? Você não precisava... O trabalho, na verdade, ele era mal visto. Né? Ele era mal visto com a definição, a própria definição de trabalho, que é o que? É um instrumento de tortura. Né? Então, a Igreja Católica ela vai pregar isso. Ela vai pregar que você tem que trabalhar só para o seu sustento, para sobreviver e ter essa concepção negativa do trabalho. E aí a gente passa pela Reforma Protestante, em que o conceito de trabalho é invertido, onde o que passa a ser negativo não é mais o trabalho, mas o não trabalho, ou seja, a preguiça. O trabalho às vezes é visto como uma forma de bênção divina. Né? Exatamente, o trabalho das mãos humanas. Né? Isso. E aí você inverte esse conceito de trabalho, e depois da Reforma Protestante, e aí fim da Idade Média, e aí a gente vem aqui para o Brasil e a gente não pode esquecer que a história do trabalho no Brasil ela se confunde com a história da escravidão. Porque tudo começa com esse regime realmente completamente autoritário e de exploração da mão de obra. Né? E aí, com o tempo vai passando, a gente tem a abolição da escravidão em 1888. Né? Só que a Lei Áurea, ela simplesmente diz, olha, vocês vão sair do cativeiro, mas não vem com nenhuma lei complementar. E aí, de repente, você tem 1 milhão de ex-escravos no mercado, sem trabalho, sem prestígio social, ninguém queria trabalhar, com preconceito. E estava vindo imigrante no país. 55 mil imigrantes já estavam no país, não tinha emprego para todo mundo. E aí esse povo ficava, além de desempregado, além de ter uma pressão social sobre eles, eles ficavam... Exato, eles ficavam vadiando, andando de um lugar para o outro, criaram a lei da vadiagem para acabar com isso. Né? E aí a gente então entra num período vamos dizer assim, pós-escravidão,
E depois que tudo isso passa, é onde vão começar os primeiros vestígios de direitos trabalhistas no Brasil. Começa alguma coisinha, né? Começa a surgir, né? Um começo lento. Só voltar um pouquinho aqui, em 1822 o Brasil se tornou independente. Em 1824 teve a primeira Constituição Federal, uma Constituição imperial, na verdade, porque o Brasil era um império. Lá os escravos não tinham cidadania, eles não eram considerados cidadãos. Tem outra informação que eu acho interessante lembrar, é que a vida política do país, você elegiam pessoas para eleger parlamentares para eles criarem isso, porque o país ainda era império. Mas para a pessoa votar, ela tinha que ser um homem livre, ela tinha que ter uma renda superior a R$200.000 anuais e ela não podia ter antecedentes criminais. E por que eu estou falando isso? Para mostrar que pouquíssimas pessoas tinham acesso ali à vida política, e essas pessoas que tinham acesso à vida política, que de certa forma não tinham mais conhecimento, porque o restante não tinha, a maioria era escravo. Né? Eles tinham pouquíssimos direitos políticos e nenhum direito social. Nenhum direito social. Justamente. Aí por que eu estou falando isso? Porque aboliu a escravidão em 1878, o governo começou a trazer imigrantes para trabalhar principalmente nas lavouras de café, porque o país tinha uma economia de exportação de produtos, principalmente café, exportação de produtos agrícolas de matéria-prima, commodities. Só que a maioria era o café, principalmente era o café. Aí começou lentamente a surgir ali entre 1888 e 1930, começou lentamente a surgir leis trabalhistas, né? Começou a surgir alguma coisa. Por que começou a surgir? Porque com a vinda dos imigrantes, eles por virem de fora, começou a trazer ideais anarquistas e socialistas, ou seja, porque os pouquinhos que participavam da vida política aqui, talvez até tinham, mas era interessante para eles, leis de trabalho, porque eles eram, digamos, elite da sociedade. Agora, quem não estava nessa elite aí não tinha nem acesso à informação. E com esses ideais que você mencionou que vieram de fora nesse período, é que começa a surgir a chamada classe operária brasileira. A classe operária brasileira começa a se formar, a se organizar através de sindicatos, né? Aí começa a surgir os sindicatos, é o início dos direitos trabalhistas no Brasil, né? Nesse período. A primeira lei ela surgiu em 1903, ou seja, demorou um tempinho aí, porque 88 que aboliu, 1903, 15 anos. Ela permitia, o número do decreto é 979, a lei surgiu em 1903, o decreto é 979. Ela permitia trabalhadores rurais se sindicalizarem, só isso. Em 1907 surgiu outro, o decreto é 1637, 1637, é o decreto dessa lei. Ela permitia trabalhadores das áreas urbanas se sindicalizarem também. Só que a maioria desses trabalhadores eram imigrantes. E para o governo, a jovem república ali, que já era uma república, o governo conteve os crescentes protestos, os crescentes manifestos. Ele lança uma lei no mesmo ano de 1907, chamada Adolfo Gordo, que falava o seguinte, que o governo tinha liberdade de expulsar do país estrangeiros que estavam participando de manifestos e de protestos. Que prejudicassem a república, né? Isso, é algo que, por que deu certo? Foi uma tentativa eficaz, porque como eu tinha salientado lá na primeira Constituição, pouquíssimas pessoas participavam da vida política do país. Então, pouquíssimas pessoas tinham acesso à informação e conhecimento político. Então, a maioria dos sindicalizados eram imigrantes, pouquíssimos eram brasileiros. Porque eles mandavam todo mundo embora e acabava o movimento. Por medo de ser mandado embora, foi assim, foi um tiro certo do governo.
Só que aí, em meio a tudo isso, a gente tem que salientar também porque o Brasil, basicamente, igual você mencionou, é uma economia de exportação. Então, o Brasil, nesse contexto, ele dependia muito do cenário econômico mundial, do capital estrangeiro. Ele dependia que o capital entrasse no país. E a maioria dos operários, eles dependiam desse capital estrangeiro para trabalhar, para ter o seu sustento, né? E aí, o que acontece? No meio disso tudo, vem a crise de 29. A Primeira Guerra Mundial veio primeiro. A Primeira Guerra vem, exatamente, já dá uma balada, já dá um distúrbio, já dá uma balada, só que eu acho que o ápice mesmo é a crise de 29. Porque a crise de 29, naquele momento, é o ápice de tudo, onde as linhas de produção começam a parar, onde você não vai ter mais exportação, onde os trabalhadores começam a ficar ociosos, desempregados, sem dinheiro, e aí é quando começa que a gente pode até falar, tentar fazer uma correlação lá com Durkheim. Durkheim fala que tem duas condições para a anomia da população, de uma sociedade. Você lembra disso? Lembro. Uma delas era uma crise econômica que estava acontecendo e outra era uma quebra das crenças vigentes. Sim. Mas no caso era uma crise econômica. Por quê? Porque era um país basicamente exportador de matérias-primas, principalmente café. Todo mundo produzia café, de repente não vendia mais. Não vendia mais? O que você ia fazer com aquele tanto de trabalhador? Isso. O tanto de café. E aí é onde começam as greves. Só lembrar um fato, só fazer mais uma ressalva aqui um pouquinho antes. Com a Primeira Guerra Mundial, em 1917, teve uma paralisação na cidade de São Paulo por 8 dias. Com essa paralisação, a Jovem República e o governo já viu que não podia ser deixado de lado a classe operária, a classe trabalhadora do Brasil. Já começou a despertar uma inteligência. Já começou a ver que dava um grupo preocupação. Tinha que se preocupar com esses direitos. Só que, ao mesmo tempo também, entre 1988 e 1930, pouquíssimas leis, começou a surgir leis, mas ainda assim eram aplicados castigos físicos para punir os trabalhadores. Ainda tinha isso que se assemelhava muito à escravidão. Então, ainda assim tinha uma semelhança à escravidão. Sim. E tem um fato histórico que aconteceu nesse período, não está ligado literalmente aos trabalhadores da área urbana nem da rural, mas que eu acho que vale lembrar foi a revolta da Chibata que aconteceu em 1910, que militares, marinheiros, protestaram contra isso, para parar os castigos físicos no trabalho dele. Mas por que eu estou relembrando disso? Porque em toda a sociedade ali ainda estava envolvido castigos físicos nos trabalhadores. Exato, muito bem salientado. Então, assim, tudo isso desse período que a gente falou resulta na crise de 29. Como eu disse, é o ápice, onde os trabalhadores começam a manifestar, você começa a ter greve, e aí vem o que? A Revolução de 30. A Revolução de 30 é uma revolução de Getúlio Vargas, quando ele assume o poder, né, da República, e ele tinha, na verdade, um desafio muito grande pela frente, porque por um lado você tinha trabalhadores insatisfeitos, por outro você tinha uma economia que não funcionava, porque você vivia um cenário econômico conturbado, desfavorável, de crise. Então você tinha trabalhadores manifestando, trabalhadores insatisfeitos, e você tinha que fazer a economia funcionar. Você tinha que lidar com esses dois problemas. E o Getúlio Vargas, na verdade, o governo dele foi um governo de dar respostas rápidas. Ele precisava dar resposta rápida para a sociedade. Ele precisava dar trabalho, fazer o trabalho, os trabalhadores voltarem a trabalhar, e precisava fazer as organizações, as instituições funcionarem. Ele tinha dois desafios para ser resolvido muito rápido. Muito rápido, ele precisava dar resposta. E aí quando ele começa a, digamos assim, usar dois pesos e duas medidas, porque ele começa a criar vários direitos trabalhistas. Na era Getúlio,
na era Vargas que você, por exemplo, tem enormes, grandes conquistas, como férias ao trabalhador, como um salário mínimo nacional. Isso, né? Ele criou o Ministério do Trabalho também. O Ministério do Trabalho. Em 1930, mas era... Em 35 ele cria a indenização por demissão sem justa causa. Imagina. Que acaba com essa história de escravidão, né? Essa relação do patrão poder fazer o que quiser. Exatamente. Concessão de férias, previdência social, tudo isso na era Vargas. E aí em 1943 vem a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Então acho que é o momento auge ali da era Getúlio, onde ele consegue concentrar tudo aquilo ali na CLT de 43. E foi um direito imenso do trabalhador. Gigante. A CLT está até hoje aí. Até hoje. Não, e é verdade isso. Só que a gente não pode esquecer também que em 1947 ele perde o poder, né? E entra o Eurico Gaspar. Oi? 46 é a nova Constituição. Não, mas o governo dele foi até 45. Foi? Com certeza. Olha aqui, ó. Eu acho que, enfim, foi mesmo. O governo dele foi até 45. Foram 15 anos de Getúlio Vargas. Foi uma ditadura, mas que foi bom para os trabalhadores. Por isso que eu disse que dois pesos e duas medidas. Ele controlava a sociedade, mas ele também dava os direitos trabalhistas. Tem sido concedido direitos, né? Ele fechava a imprensa e exilava brasileiros. Exatamente. Ele instituiu a pena de morte. Mas tudo isso foi feito porque o cenário do Brasil não estava um cenário favorável para de ser resolvido, porque ele teve que resolver coisas ali que estavam se arrastando há séculos de administração. Verdade. Digamos assim. Só que em 47 o Eurico Gaspar abole algumas coisas que o Vargas conseguiu. Por exemplo, o direito de greve. Mas em 1946 também é o mesmo, porque o Vargas caiu com uma ditadura militar, que durou de 45 até 50. Ao mesmo tempo que o Vargas concedeu muitos direitos, em 1946 foi instaurada uma nova Constituição. Uma Constituição que até então Era mais democrática. Era a melhor de todas, era mais democrática. Só que foi instaurada, mas os direitos trabalhistas, mesmo com essa nova Constituição, começou a ter um retrocesso, começou a regredir durante o período da ditadura. Começou a... Verdade. E eu só queria comentar uma coisa, uma análise que eu fiz, que me parece que a história nos conta, na verdade, que o Brasil ele vive em ciclos. Parece, né? O Brasil ele vive em ciclos viciosos, ou seja, você tem grandes avanços sociais, trabalhistas, e aí de uma hora para outra você perde todos esses direitos e entra um governo completamente autoritário, muitas vezes a favor do empregador e não do empregado. Nós vivemos isso, por exemplo, com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas conseguiu vários direitos trabalhistas e teve várias conquistas sociais até 64. Em 64, o golpe militar, que dura até 85. Em 85 nós temos as diretas já. Entra um outro governante, começa a dar direitos trabalhistas de novo para o trabalhador. Aí vem a inflação. E aí vem a década de 90, que começa a onda das privatizações, tudo de volta. Aí vem 2002 o governo do PT, até 2014, onde nós temos um governo assistencialista que ajuda o pobre, que é a favor do trabalhador, e aí nós temos o impeachment da Dilma e a entrada de um Temer completamente oposto. Certo. Só um pouquinho, você não está errado, mas o texto foi escrito em 2013, então nós estamos dando spoiler aqui do futuro. Mas é só uma observação. Mas a prova vai ser em 2016, então eu não acho que o comentário está errado. 17. Isso.
mas não, o comentário não está errado. Aliás, a prova era para ter sido feita em 2016. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque mas hoje nós olhamos notar, né? Porque o cara que escreveu o texto, o Brasil estava num momento econômico bom. Tá. Tanto é que ele começa assim. Ele demonstra no texto uma satisfação dos direitos trabalhistas. Se fosse escrito hoje, a situação, os direitos trabalhistas não estão ruins, mas o cenário econômico, desemprego em alta. Desemprego está em alta, então não seria igual. Não seria igual, e aí a gente entra no que eu te falei do ciclo vicioso, porque um momento está assim, aí entra um novo presidente, por exemplo, agora o Temer, e o Temer ele é completamente o oposto que foi o governo PT, com reforma da Previdência, com reforma dos direitos trabalhistas, com reforma no ensino médio, com corte de gastos. Então é um governo completamente diferente. E aí a gente volta naquele ciclo. Temos que recuperar um país que estava bem, que talvez chegou no seu ápice até hoje da história e começou a cair e está tentando recuperar. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Em 2013 ali, tem que lembrar que em 2009 os bancos dos Estados Unidos começaram a quebrar. E o Brasil não vivenciou essa crise. Diferentemente do que tinha acontecido antes, o Brasil não vivenciou a crise. O Brasil passou talvez, pelo melhor momento econômico da história do país, porque os Estados Unidos, que é a referência mundial econômica, estava tendo problemas financeiros e o Brasil não. O real, se eu não me engano, ele atingiu um valor mais próximo do dólar durante esse período. É verdade, 2 e pouquinho. Eu acho que 1 e pouco. Foi assim, eu não lembro. Não está no texto isso, mas nós estamos fazendo a análise histórica aqui da situação. Então, assim, voltando ao texto. Até depois que o Eurico Gaspar sai do poder, daquele do governo militar, e entra Getúlio novamente, você tem uma ascensão de direitos sociais até 64. Você tem uma ascensão, uma maré de mobilizações sociais. Né? E aí, em 64, o governo militar acaba com isso tudo de novo. Tira o Jânio Quadros, né? Tira o Jânio Quadros, porque aí passou o Jânio Quadros, o Bichek. 1º de abril de 64, a data exata. Aí o Brasil ficou por mais de 21 anos em ditadura militar. Durante esse período aí, na década de 70, teve o milagre econômico. Não está no texto isso, mas com o milagre econômico foi construída a usina de Belo Monte, Itaipu, se eu não me engano a Ponte Rio-Niterói também. Mas ao mesmo tempo que eram concedidos melhoria, o salário parece que cresceu com um valor de inflação considerável, um valor justo, realmente teve um crescimento real. Igual você falou, foi a época que o Gaspar estava foi o período mais rico da ditadura. O milagre uma hora acabou, aí o país afundou em crise de novo. 78, por exemplo, teve a greve dos metalúrgicos em plena ditadura. Justo, em plena ditadura. Em 1980 explode direto já. Vem aí, tudo bem, tem as eleições. 84. Aí é eleito. Na verdade é o que morreu. É o que morreu. Aí entra o José Sarney. O José Sarney, não lembro o nome dele. Porque o Jânio Quadros foi o que saiu. Tancredo Neves. Isso, Tancredo Neves é eleito, mas ele não assume. Ele falece e o José Sarney assume. Mas o José Sarney, o governo dele teve muita inflação, não controlou a inflação. E aí o Brasil vai se arrastando aí até. E detalhe, em 88 tem uma Constituição. Isso, a Constituição atual, que tinha o que? 40? Tipo assim, que tinha. Na verdade, ela representava as conquistas dos anos finais da ditadura, né? Essa Constituição de 1988, vigente até hoje, a melhor de
trabalhistas, tinha tudo que... E aí a gente volta depois na onda de privatização de novo. Tem mais 10 anos assim. Aí você tem um plano real aí. Plano real, em 2002 você tem novamente a saída do governo tucano, a entrada do governo de esquerda. É sempre assim, é um ciclo vicioso, cara, é impressionante. Mas vamos falar um pouco do... Vamos falar que o capitalismo é ruim, né? Segundo o pessoal, esse é o segredo. Uai, então para falar sobre isso, vamos falar do Karl Marx. Peraí, só um pouquinho. Eu queria ter feito uma analogia. Lá no final do texto da deriva, o camarada que entrevistou o Henrique e conversou com o Henrique, ele mostra que a sociedade, ela... Eu não lembro como estava lá. Ele mostra que a sociedade passa por momentos difíceis, né? Você lembra desse finalzinho? Às vezes tem a ver com esse ciclo que você está falando do Brasil. Porque ele falou que sempre a sociedade tem um problema, ou é guerra mundial, ou é crise. Na verdade, eu vou te falar mais ou menos o que eu entendi da deriva. Claro. Vamos sair da Estou falando só no final, assim, ó, nos 3 últimos parágrafos do primeiro capítulo. Então, deixando agora o texto do IPEA de lado e entrando no... Que é proposta muito bom o texto. E muito bom. Do Richard Sennett, que é a corrosão do caráter. O que eu entendi desse livro, desse texto, desse capítulo, na verdade, é um capítulo bem interessante, né? E que, basicamente, o que eu entendi? Eu entendi que a ideia central desse capítulo é mostrar que as relações de trabalho do mundo de hoje afetam o seu lado pessoal. É mostrar que o ser humano, ao longo do tempo, o seu caráter está sendo literalmente corroído, ou não literalmente, mas de fato corroído, por conta dessas questões do trabalho, de um sistema que te coloca, te impõe algumas coisas. Por exemplo, a ideia da substituição do trabalho por projetos nesse mundo contemporâneo, onde você tem algo temporário, algo passageiro, algo que o incerto, uma equipe que você trabalha hoje, amanhã você já não trabalha mais com ela, e com isso você vai levando esses conceitos de curto prazo e não mais de longo prazo para dentro da sua própria família. Ou seja, você não tem mais o conceito de lealdade, de compromisso mútuo, você não tem mais aquilo que a gente preza na vida pessoal e familiar, que é a confiança, que é o compromisso que você tem com o seu filho, né? E ele tem com você. Só que isso não existe no mundo do trabalho, no mundo corporativo, e a gente vai levando isso para dentro de casa a tal ponto que a gente não consegue mais distinguir um do outro. Você, por exemplo, o pai, o rico, por exemplo, ele não conseguia ter uma relação com o seu filho de compromisso mútuo, porque ele não conseguia mais estabelecer essa questão de longo prazo. Para ele era tudo passageiro, tudo rápido, e ele tinha essa dificuldade para os filhos, exatamente. Os filhos se acostumaram com as mudanças, ele se dedicava ao trabalho, fazia tudo de forma ética, de forma correta, e os filhos não davam valor a isso. Exato. Ele tentava passar pelo trabalho um exemplo de determinação, de foco, de segurança, de uma coisa a longo prazo, mas para os filhos aquilo lá não fazia sentido. Exato. E tanto é que ele tinha medo dos filhos virarem ratos à tarde, tipo assim, ficarem perambulando durante a tarde no shopping center. Exatamente. Ele meio que se viu frustrado com a educação dos filhos dele. É porque não tinha um laço forte com os filhos, né? Os laços fracos que ele tinha no trabalho, ele levava de certa forma para dentro de casa com os filhos. Por mais que o nome dele seja rico, e pelo texto mostra que ele tinha uma boa situação econômica,
nós podemos entrar aí com a ideia do Marx que o capitalista está ficando escravo do capital. Exato. Que o trabalho ali, olha só, primeiro ele fez engenharia elétrica, depois ele mudou foi lá para fazer um novo curso eu não me lembro bem, mas era sobre negócios. E nesse curso ele conheceu a esposa Janete dele. Só que o que acontece? O Karl Marx fala da alienação do homem, ele cita 3 tipos de alienação. Eu vou falar que a terceira tem a ver com o rico aí. A primeira fala que o homem está alheio ao produto do seu trabalho, que às vezes ele não sabe o que ele está produzindo. Segundo, que o homem ele não produz, que ele não domina o produto do seu trabalho, porque por causa daquela questão da divisão do trabalho, às vezes a pessoa estava nem sabendo o que fazia. E o terceiro, que para mim encaixa com o Rio, é que o homem vê o trabalho só como um meio de vida, só para ele ganhar um sustento, para ele trabalhar, para ele viver. Eu acho que a ideia da deriva é isso aí mesmo. Acho que não tem mais o que extrair, não. Sim, não tem mais o que extrair. Acho que a gente pode entrar agora nos sociólogos. Eu acho que você poderia, se você puder me falar como você consegue enxergar as teorias do Durkheim na deriva, porque eu tive uma certa dificuldade. Porque o que o Durkheim fala? Já vamos aproveitar e entrar nele também, depois você responde a minha pergunta. O Durkheim, porque o Marx falando que critica a divisão do trabalho. O Durkheim, ele é a favor da divisão do trabalho, ele mostra que a divisão do trabalho é importantíssima, ele compara a sociedade com o corpo humano, ou seja, o corpo humano realmente tem diversas partes. Uma parte não funciona sem a outra. Tem que ter uma divisão do trabalho aí. Exato. É assim que ele vê a sociedade. Não, eu gosto de falar primeiro, sempre eu gosto de falar primeiro do Durkheim, porque a ideia do Durkheim é um pouco mais romântica. E aí eu gosto de depois contradizer o Durkheim com as ideias de Marx. Porque Marx ele é um pouco mais materialista, ele é um pouco mais incisivo nas ideias dele. Ele é um pouco mais agressivo com essa ideia de lutas de classe. Ao mesmo tempo muito opostos, né? O Marx, um dos idealizadores do comunismo, que o comunismo vem de todo mundo igual, e o Durkheim acredita que a divisão do trabalho é importante por causa da individualização. Exato. Então são muito opostos os dois. Isso. Então, bom, para começar, o Durkheim, na verdade, ele segue as linhas do Spencer. Spencer é um filósofo que fala basicamente do organicismo. O organicismo na verdade, o que o Durkheim faz é uma analogia ao ser humano, né? É uma analogia, mas o Spencer, por exemplo, ele aprofunda muito mais nessa questão de que a sociedade realmente funciona como um organismo, e cada pessoa é uma célula social. Só que, por exemplo, Durkheim, na verdade, faz uma analogia e ele diz que a divisão do trabalho é essencial para uma sociedade, para a coesão social, para vamos dizer assim, a ordem da sociedade. Né? Então, Durkheim fala que se você quer uma sociedade unida, uma sociedade coesa, uma sociedade em ordem, você precisa de ter a divisão social do trabalho. E de que forma? De forma que cada indivíduo seja diferente e tenha a sua própria especialização. Ou seja, ele enfatiza essa questão das especializações e da diversidade realmente. Ele acha que a partir do momento que eu sou especialista em algo e que você é especialista em algo, aí nós nos complementamos e formamos uma sociedade em si. E o interessante também é que Durkheim, ele fala que o crime ele vai sempre existir. Ele fala que na sociedade que ele propõe, o crime sempre vai existir. Isso é um pouco complexo de a gente pensar, mas por que ele fala isso? Porque ele fala que o direito penal ele vai entrar exatamente para voltar à fluidez da sociedade. Se você, por exemplo, tem as
anomias, igual você disse, o que significa isso? Uma coisa anormal, é algo que foge à normalidade, é uma pessoa que começa a não querer fazer parte da sociedade. Aí entra o direito penal, né? Entra o crime, entra o direito penal e essa pessoa volta a fazer parte daquela sociedade orgânica, né? A força coletiva é a maior força, né? Estava isso lá no texto. Exato. Eu vou ler aqui na íntegra. Não existe força moral maior que a força coletiva. Quando ele falou isso, num contexto em que as pessoas tinham aversões às penas a quem cometia os crimes. Isso. E outra coisa que me interessou é que as punições, elas não serviam. O papel principal não era dar exemplo para a pessoa não fazer igual, mas era para poder você punir quem agiu errado, para a sociedade poder funcionar corretamente, porque ela estava uma engrenagem. Isso, é como se fosse uma engrenagem estava dando problema, a punição vai consertar ela. E aí, quanto menor a punição, maior a solidariedade. Ou seja, quanto menos você usar o direito penal, mais solidariedade vai ter, porque aí as pessoas começam a entender que elas precisam ser solidárias. Porque se ela não for solidária, ela vai ser submetida à penalidade. E aí, quanto menos você usa a penalidade, mais as pessoas entendem que essa solidariedade é importante. E a solidariedade que nós estamos falando aqui é uma solidariedade orgânica, porque nós temos também a solidariedade mecânica, que é aquela do coletivo. É aquela ideia de que todo mundo tem que ter uma mesma mentalidade, um mesmo interesse, e aí ele fala que essa é mecânica, essa não está certo. A que está certa é orgânica, é aquela solidariedade onde nós entendemos que somos diferentes e que nas diferenças nos complementamos. Nós temos a questão das consciências também, né? E a consciência moral é importante e sempre existem bandidos, né? E essas pessoas não têm consciência moral, porque elas não obedecem às regras. Elas são exemplo de pessoas que não obedecem, não têm consciência moral. E eu acho muito interessante essa questão do Durkheim. Eu gosto sempre de falar do Durkheim primeiro, porque o Marx, cara, ele é tipo assim, ele é completamente o oposto, sabe? Enquanto, por exemplo, para Durkheim existia essa sociedade orgânica funcionando perfeito, o Marx, a primeira coisa que ele fala, o estado normal da sociedade é o conflito. Ou seja, ele fala, meu amigo, não existe. Não vai existir, não existe uma sociedade que funcione bem, porque existe o conflito. Esse é o estado normal da sociedade. Homem versus natureza, né? Exatamente. E aí ele vai falar que a divisão do trabalho, ou seja, que causa a alienação. Causa o conflito, exatamente. Quanto mais você divide o trabalho, mais você tem conflito e mais você tem a dialética, né? E o Durkheim não. Olha aqui, onde a divisão de trabalho, a consciência comum ocupa a menor parte da consciência total, permitindo o desenvolvimento da personalidade, pois domina a consciência social. Exato. Ou seja, enquanto um vê a divisão do trabalho como uma coisa demoníaca, o outro vê como uma coisa divina. Sendo bem poeta aqui, mas é meio que você vê, um abomina o extremo e o outro acha que não dá sem isso. Não dá sem isso. E algo também interessante, Matheus, é que a dialética, por exemplo, de Hegel, é uma dialética assim, ó, das ideias para o material. Das ideias para o material. E Marx vai inverter isso. Marx vai falar do materialismo histórico, ou seja, do material para as ideias. Entende?
ou seja, existe a única coisa que o trabalhador produz, né, a única coisa que gera valor na sociedade é o trabalho, né? E esse trabalho, esse algo material é que vai gerar então as ideias e que vai gerar então a dialética. Certo, agora estou esperando você me responder aquilo que eu te pedi. Como é que você vê as ideias lá do Durkheim no texto dele? Eu tive uma cara, não consigo perceber, não entendo. A ideia do Marx, assim, você vê a questão do capital, você vê com facilidade grande. Agora do Durkheim, eu estou tendo fé que o trecho que ele vai escolher ele vai ter alguma coisa lá, de tanto eu vou achar alguma coisa para falar. Pois é, mas qual que é as ideias de Marx que você vê no texto? Ué, aquelas que eu falei, dos camaradas estarem trabalhando para o capital, daquela tipo de alienação que a pessoa está vendo o trabalho só como meio de vida. Tinha comentado outro, mas agora eu não estou lembrando, porque você vê isso, lá no Henrico, me lembrei, o Durkheim fala que é importante você ter um ensino moralizador. Você consegue me ajudar sobre isso aí? Eu só lembro que ele fala disso. Eu sei que ele fala de uma força moral lá, mas não consigo muito aprofundar nesse. Eu lembro que tinha lá no contexto falando que igrejas pequenas têm um ensino moralizador para evitar o suicídio, mas assim, não é essa questão, porque tinha lá em outras questões falando do ensino moralizador. O pai do Rico, o Henrico, tinha de certa forma um ensino moralizador lá com a questão das economias, do dinheiro, de cada centavinho para poder progredir, juntar. Mas acho que não podemos forçar a barra não nesse ponto. Mas nós vamos ter que falar alguma coisa, né? Mas a gente nem sabe se vai perguntar isso. Não, mas ele falou que vai selecionar um trecho e nós vamos ter que falar sobre eles, né? Sobre Durkheim? Não,